Agora ouviremos por 15 minutos o vereador professor Giovanni. Boa noite, senhor presidente, Alexandre Peixinho, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia aqui presente. Eu venho hoje a esta tribuna também comunicar oficialmente que estou hoje filiado ao PCdoB. Esta filiação ocorreu no dia 18 de março, portanto, dentro de um prazo estabelecido pela Justiça, chamado de janela, e esta mudança de sigla partidária, eu tenho deixado bem claro aqui nesta tribuna já há algum tempo, que eu acredito em pessoas e acredito em ideias. Então, eu quero responder sempre pelos meus atos, perante os meus eleitores, pelos meus atos, pelas minhas ideias, e não pelo que outras pessoas podem fazer com os seus mandatos. Então, durante as férias de janeiro, eu conversei muito com a minha base, com eleitores e com a família, que é a nossa principal base. E todos foram unânimes em me dizer que eu deveria realmente, neste momento, mudar de partido. Mudo de partido e, como digo a vocês, o PCdoB é um partido alinhado com o governo federal, que também luta pela mesma bandeira, que é melhorar este país e reduzir as desigualdades sociais. Tenho dito nessa tribuna e deixo claro a todos que, inclusive na tribuna passada, falei sobre a questão da justiça. Eu acredito na justiça brasileira e a justiça é que vai determinar quem é culpado, quem não é culpado. Mas, enfim, eu quero responder pelos meus atos e ideias. Portanto, tomei a decisão difícil de mudar de sigla partidária. Portanto, não estou mais no Partido dos Trabalhadores desde o dia 18, e sim no PCdoB, e quero desenvolver um trabalho aqui em Mairinque de realmente trabalhar a questão da conscientização política. Nós temos dados que mostram que ainda neste município, ainda tem muita gente que não tem consciência política, que precisa debater e participar da vida política para entender melhor o que acontece no legislativo e no executivo. Muita gente acredita simplesmente no que se escreve aí na internet, e muita gente que escreve na internet não faz ideia do quão importante é a participação na política com os elementos que estão lá na Constituição, que é trabalhar com transparência, com a verdade. Então, essa é a minha bandeira enquanto político, é melhorar o cenário político, não só dessa cidade, mas desse país. Porque eu acredito que o país realmente e a política brasileira estão sendo passado a limpos. Nós vamos ter uma história antes da Operação Lava Jato e uma história depois. Então está sendo realmente uma grande lição para este país mostrar que não é porque você tem um cargo eletivo que você vai se aproveitar disso para enriquecer ou para promover atos ilícitos. A justiça é que vai decidir, então, isso, e a gente vai assistindo a esses capítulos dessa novela tão triste do nosso país. O último capítulo é uma lista encontrada de 200 nomes.
Não é triste saber? 200 nomes envolvidos, e é claro, a justiça vai, não é? A polícia vai investigar e a justiça vai julgar. Mas 200 nomes de pessoas envolvidas em recebimento de propinas. E isso, então, é por isso que eu digo que vai ser uma grande lição. A Lava Jato vai realmente contribuir muito para a gente diminuir ou acabar com a corrupção nesse país. Bom, não poderia deixar de falar sobre o que aconteceu nesta casa semana passada. A semana passada, o que muita gente fica cobrando do governo federal, né, as pedaladas fiscais e tudo mais, o que aconteceu nessa casa semana passada foi uma grande pedalada. Foi votar um projeto tão importante para o município de forma irregular, porque foi votado em extraordinária sem dar a devida transparência, sem dar a publicidade e a divulgação do projeto tão importante para o município. Esse projeto foi recebido e, de repente, sem consultar previamente, como é de costume do presidente desta casa, consultar todos os vereadores, deixar claro qual será a pauta da extraordinária, simplesmente se convoca uma extraordinária nos 45 minutos do segundo tempo. Um projeto de suma importância. E eu, a semana passada, só pude falar na justificativa de voto, que são 3 minutos, e aí falou, não se fala mais. Mas eu fiz um questionamento. O projeto já tinha sido rejeitado. E eu fiz um questionamento a alguns vereadores do porquê da rejeição desse projeto, mas eu mesmo respondi a pergunta, que eu sei por quê. Porque está no plano de governo do prefeito Binho a reforma do Horto Florestal, que é um patrimônio histórico. É um patrimônio que pertence à comunidade mairinquense, e eu chamei a atenção, principalmente, de quem é nascido nesta cidade, de quem brincou no horto enquanto era criança. Eu vim para cá com 15 anos, eu adotei essa cidade como se fosse minha. Eu a amo, eu quero melhorar Mairinque. Mas não dá para entender pessoas que nasceram nessa cidade, que têm um compromisso com a população. Porque todos os 13 vereadores que aqui estão porque foram eleitos pela população, porque apresentaram suas propostas, foram votados e eleitos pela população. E eu pergunto, será que eles estão votando aqui de acordo com o que essa população que votou neles esperam deles? Então, eu vou responder algumas perguntas que foram deixadas aqui em justificativas por alguns vereadores que votaram contra a verba de 3 milhões para o Horto. A primeira justificativa é, tem tanta coisa para melhorar na cidade, a saúde, a educação e outras coisas. Realmente tem, e o governo Binho e nós vereadores temos consciência disso. O asfalto em Mairinque está se deteriorando há muitos anos. Tem muitas ruas que não adianta mais tapar buraco, tem que recapear. Entre outras coisas que tem sido colocado aqui. Tem que melhorar uma série de coisas nas escolas. Está aqui a nossa secretária Michele Palma, que tem lutado tanto para melhorar a educação em Mairinque, e nós sabemos que tem muita coisa ainda a avançar, não é? Então, a resposta é, a verba de 3 milhões deste fundo não pode ser usada para qualquer outro fim, senão no meio ambiente. Ela se relaciona ao meio ambiente. É uma verba que, uma vez feito o convênio, ela não
não é como outras verbas do governo estadual ou federal que ficam pingando. A gente vê, por exemplo, lá o asfaltamento do São José, os moradores inconformados, com tanta demora. Por que demora? Asfalta meia rua. Porque as empreiteiras não fazem se o dinheiro não estiver na conta. Dinheiro de convênio, ele muitas vezes vem pingando. E é por isso que as obras demoram tanto a sair. Do FIDE é diferente. Uma vez feito o convênio, é uma verba certa e garantida. Segundo ponto, o projeto e suas planilhas. O projeto já tinha vindo para esta casa e foi rejeitado exatamente porque a alegação é: não se tem planilhas, não se tem nada provando no projeto que vai ser feito isto ou aquilo. O projeto voltou completo, com todas as planilhas necessárias para que os vereadores pudessem entender este projeto. Tudo. O vereador Alexandre mostrou aqui todas as plantas. Nós recebemos num arquivo de mídia, DVD, mas a Câmara recebeu tudo que foi necessário em termos de informações anexas a esse projeto. Era um projeto orçamentário, portanto, precisava de 9 votos. A planta do casarão realmente tem um erro na legenda. Tem um errinho lá na planta, na legenda. Então, onde diz, deveria ser a conservar, que era a parte azul, por um erro de digitação lá do engenheiro, saiu a demolir. Isto não era motivo para rejeitar o projeto. Ora, se todas as outras planilhas diziam que ia comprar telha, que ia fazer uma série de coisas, então ia demolir o casarão, isto é claro que era um erro. E eu vou dizer aos senhores, erro nesta Câmara, a gente vê em quase todos os projetos, um errinho aqui, outro ali, algum se conserta, outro se conserta na redação. Semana passada nós tivemos um projeto do vereador Robertinho, que foi recolocado porque tinha a palavra desintoxicação e é desintoxicação. Ora, é um erro minúsculo, mas que foi corrigido. E nós todos votamos a favor do projeto. Hoje tem um projeto que está para ser votado, que recebeu uma emenda porque saiu com uma data errada, do vereador Alexandre Peixinho. Era para sair 11 de março, saiu 21 de março. Então isso não era motivo para rejeitar o projeto. Foi mais uma desculpa esse erro de legenda, porque estava claro, se ia comprar telha para colocar onde? No casarão. A planta só teve este erro e poderia ser muito bem consertado sem nenhum problema. Então, logo depois veio um festival aqui de mentiras, porque o projeto, ele tinha suas planilhas. Então se falou em preço de uma telha de R$46. Estava claro na planilha, metro quadrado, na frente, impossível não ver. Se falou aqui em telha R$17, não, era o metro linear, estava lá metro. Cumeira, qualquer um que entende de construção aqui, sabe que é metro linear. Forro de cedrinho, no projeto estava escrito forro de pinos. Então, foram desculpas para não se aprovar um projeto tão importante para o município. Um projeto em que não se podia colocar a política pessoal acima do povo de Mairinque. Houve palavras aqui de grande esquema, não vou compactuar com a corrupção, pagar advogados para o Lula, todas palavras que não se cabe numa tribuna séria. Porque o nosso papel era avaliar o projeto e depois cobrar a sua execução.
cobrar do prefeito Binho ou de quem ficar no lugar dele, se ele não estiver lá, a realização do projeto. Como nós estamos vendo hoje, a conclusão de uma reforma de um barracão que tem lá. E esta reforma não se começou no governo Binho, mas ele terminou. Isto é que é o importante. Faça então, as suas conclusões, vereador. Dizer que esta casa errou muito. E quando no jornal sai, a Câmara rejeitou, que fique claro quem rejeitou. Porque este tipo de erro nós não podemos compactuar. Boa noite, obrigado a todos.